Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de temas da Agenda Internacional e do Brasil. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o meio ambiente. Por que a gente vai falar sobre essa temática? Esse é um dos grandes temas das relações internacionais, ele entra na agenda contemporânea das relações internacionais, ele cresce e vem cada vez mais sendo debatido dentro dos foros internacionais e principalmente dentro das organizações das Nações Unidas, na ONU. Então eu peço que vocês me acompanhem até o material. Então vamos conversar hoje um pouco sobre o mar, a Antártida e principalmente sobre o meio ambiente. A gente vai falar então um pouco sobre a evolução da temática ambiental nas relações internacionais. E aí a gente vai então conversar sobre como o tema evolui, vamos falar um pouquinho da Conferência de Estocolmo em 72, que é a primeira grande conferência ambiental, sobre os limites do crescimento, que é um dos grandes relatórios depois dessa conferência que surge. Vamos falar um pouquinho da Rio 92 e depois de 2012, quando a gente chega na Rio mais 20. Então vamos ver um pouquinho sobre esse crescimento, vamos falar um pouquinho sobre todo esse tema e essa evolução histórica do tema. Então primeiro, em 72, o que está acontecendo em 1972? A gente vê em Estocolmo, tinha agendado uma conferência, que é a Conferência de Estocolmo, que tinha por objetivo discutir poluição. Essa era a grande temática da conferência na época. Então era discutir a poluição no mundo e principalmente a chuva ácida. Ela é sediada em Estocolmo porque a gente consegue perceber em cima, principalmente dos países nórdicos, então ali na Finlândia, em Estocolmo, ali na Suécia e na Noruega, que são aqueles 3 países, se vocês lembrarem do mapa, ali em cima a gente vê uma grande nuvem de chuva ácida naquele momento. E a gente tem que lembrar aqui que a temática ambiental, ela não tem fronteira, então esses países eles estão muito preocupados com essa nuvem de chuva ácida, porque na verdade ela vem, a origem dela não é ali. Essa poluição que faz surgir com essa chuva ácida, ela vem também desde lá da China, principalmente porque a China, em tempos anteriores, usa como base energética principalmente o carvão. O carvão, quando queimado, ele é um poluidor muito grande. Então, os países nórdicos, eles estão muito preocupados com essa questão da poluição. E então decidem que precisa se fazer uma grande conferência internacional, chamar os países e conversar sobre a poluição. Não só sobre a chuva ácida, mas também sobre todas as formas de poluição. Então, a gente tem, em 72, agendada essa grande conferência. Além disso, o que acontece? Nessa época, a gente vê o Clube de Roma, o chamado Clube de Roma, eles lançam um relatório. Tá? O nome desse relatório é Os Limites do Crescimento. O que esse relatório apresentou para a comunidade internacional? Esse relatório mostra, ele aplica uma noção de matemática, ele pega a grande descoberta de Malthus, que aí eu peço para vocês relembrarem lá aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, que é a PA e a PG, que o Malthus apresenta, que a progressão aritmética e a progressão geométrica, que são aqueles 2 cálculos até que são muito famosos, são cálculos que caem no vestibular. A progressão geométrica é aquela fórmula que mostra um crescimento que cresce exponencialmente, cresce rapidamente. E a progressão aritmética, ela também cresce, mas cresce de uma maneira não tão grande, é um crescimento um pouco mais lento. Esse relatório, o limite do crescimento, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que a população na Terra, a população ela cresce, então nós seres humanos crescemos na Terra em uma progressão geométrica, enquanto os recursos naturais, eles crescem em uma progressão aritmética. Então isso nos dá um relatório, nos dá se a gente para pensar no futuro, o que a gente consegue ver é uma grande linha muito ascendente
de crescimento populacional, enquanto os recursos naturais vão crescendo de uma maneira não tão rápida. Esse relatório, ele coloca que a gente vai chegar no momento em que não teremos recursos naturais suficientes para alimentar essa população que cresce de uma maneira tão rápida. Isso surge também justamente na época dessa conferência. Esse relatório é apresentado no início da década de 70 também. E é um grande susto, é um alarde muito grande quando se coloca, é a primeira vez também que dentro dessa temática ambiental se lança a mão dessa questão da matemática para a questão da temática ambiental. Então se concilia as duas áreas e se mostra essa urgência. Então a gente não está falando aqui, o Clube de Roma apresenta isso e fala, olha, a gente não está falando aqui mais só de uma questão ambiental, ou a gente não está falando aqui só de uma preocupação com poluição. A gente está falando de uma coisa muito maior que isso. A gente está falando de um problema que vai muito além da questão da poluição. A gente precisa entender que a gente também está conversando aqui sobre a possibilidade de não existir recursos naturais suficientes para uma população inteira. E é assim que a gente começa a Conferência de Estocolmo. Então, em 72, a iniciativa surge por conta da poluição, mas com essa emergência desse relatório, a Conferência de Estocolmo ela surge com a intenção de discutir algo muito maior, que é a necessidade de se pensar em como gerenciar isso, como gerenciar essa possibilidade da não existência de recursos naturais suficientes para manter a população. Quando a gente vê o início da Conferência de Estocolmo, o que acontece? A gente vê que ela acaba, em certa medida, se dividindo em dois grandes blocos. A gente vê os países desenvolvidos se alinhando dentro de um grande discurso e os países em desenvolvimento. E os países subdesenvolvidos também juntos dentro de um mesmo discurso. O que os países desenvolvidos eles vão dizer? Eles vão dizer, olha, o que a gente precisa fazer nesse momento é conservar todos os recursos naturais que nós temos. A gente precisa, é necessário que a gente não acabe, não use mais todos os recursos naturais que a gente tem. Esse é o nosso ponto comum. E aí, onde que estão os recursos naturais? Esse era o grande ponto. Onde será que estão os recursos naturais? Esse era o ponto-chave. Os recursos naturais, grande parte deles, estavam justamente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Então, qual foi a proposta deles? Olha, então a gente está aqui reunidos e a nossa proposta é que os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos não se desenvolvam. Ou seja, que eles não usem os recursos naturais que eles têm desenvolvidos, que eles têm disponíveis, porque no futuro, as gerações futuras precisam desses recursos. É muito simples, eles precisam deixar lá para que as gerações futuras tenham acesso. O discurso deles era muito bonito de que os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, precisavam pensar nas gerações futuras. Era isso que eles colocavam. Aí, a proposta foi apresentada aos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, que se juntaram dentro de um grande bloco. Falaram, não, a gente não acha justo, a gente não entende dessa forma, porque vocês tiveram o direito de vocês de se desenvolver, e a gente também quer o nosso direito de se desenvolver. Aqui, esse momento é um momento muito interessante, a gente vê que os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, eles eram todos liderados por Gandhi, principalmente, e Gandhi dizia que a pobreza, ela era a grande poluidora do mundo. Enquanto a gente tivesse a pobreza,
a gente ia continuar com o problema da poluição, que era a primeira temática da conferência. A gente ia manter isso, e se a gente fosse continuar pensando na questão dos recursos naturais, o que ele dizia? Vocês podem até dizer para a gente não se desenvolver, mas se a gente continuar com a pobreza, o que acontece é que a gente vai acabar poluindo os recursos naturais que vocês estão pedindo para que a gente mantenha. Então a gente vai acabar não conseguindo atingir nem o que vocês pretendem, nem o que nós pretendemos. O ponto comum aqui é que precisamos desenvolver. Apenas com populações desenvolvidas, apenas quando a gente acabar com a pobreza no mundo, quando a gente tiver uma população no mundo inteiro bem alimentada. A gente falava muito da distribuição igual de renda. Aí sim é que a gente pode trabalhar e conversar sobre a preservação dos recursos naturais que a gente tem. Enquanto a gente não falar disso, não vai ser possível. E liderado por esse grande pensamento, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento seguiram a mesma linha de pensamento, se posicionaram contra. Não, então a gente não vai, não tem como a gente pensar nisso, não tem como a gente frear o nosso desenvolvimento, ou não tem como a gente assinar nenhum tipo de tratado em que a gente se prive desse direito de desenvolver, porque a gente precisa disso e a pobreza vai, em certa medida, atrapalhar até mesmo na conservação dos recursos naturais. O fim da Conferência de 72. O que acontece? A gente acaba não chegando num acordo, os países desenvolvidos não conseguem entender o ponto de vista do outro bloco, os países em desenvolvimento também, eles acabam não cedendo pelo seu direito, eles batem o pé e se dizem interessados, eles querem sim, eles querem se desenvolver. Então, eles não abrem mão do seu direito de desenvolvimento. Então, a gente tem alguns pequenos acordos bilaterais no fim de 72, mas a gente não chega em um grande acordo, não chega em uma grande solução para esse ponto levantado pelo Clube de Roma. Então, a gente não tem um grande resultado depois de 72. A temática ambiental continua, à tona, continua no cenário internacional, continua sendo discutida. E aí a gente vê que sai um outro relatório, o relatório de Brundtland, e aí é nesse ponto que a gente vê que existe um ponto de virada na discussão ambiental. Então, o que foi esse grande ponto de virada? Nesse momento, a gente vê a discussão, a grande discussão sobre desenvolvimento sustentável. É quando se para pensar na possibilidade de como desenvolver, quais são as possibilidades para desenvolver. Então, esse mesmo grupo do Clube de Roma, junto com alguns outros acadêmicos de várias áreas, eles decidem que é necessário pensar em possibilidades. Os países não iam chegar a nenhum tipo de acordo dentro dos moldes que estavam postos. Então, o que eles colocam? Não, então a gente precisa realmente pensar na possibilidade dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido de se desenvolverem. Essa é uma premissa básica. Eles precisam sim se desenvolver. A gente não pode partir do pressuposto de que eles não vão se desenvolver, vão se manter como estão. Então, a gente vai pensar numa maneira de se ter o desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento caiba dentro dos limites da natureza, dentro dos limites dos recursos naturais. E aí que eles lançam esse termo, ou lançam esse conceito de desenvolvimento sustentável.
É aí que a gente vê a primeira vez. Então, o que é desenvolvimento sustentável? É a possibilidade de se desenvolver dentro dos limites da natureza. É que os estados consigam o seu desenvolvimento dentro do que os recursos naturais consigam aguentar. E tem todo um cálculo, claro, por trás disso tudo, para que os estados consigam se desenvolver e a natureza suporte esse desenvolvimento. Depois disso, e aí sim com um conceito que fazia jus às necessidades, a gente vê a evolução do tema e a gente chega a 92 e a gente tem a conferência no Rio de Janeiro, a Rio 92. Foi a maior conferência ambiental, maior reunião de grandes líderes, então a gente teve maior concentração de líderes dos estados, de presidentes, de primeiros ministros, na temática ambiental da história, sediada no Rio de Janeiro. E aí a gente teve um grande debate sobre essas possibilidades. E aí, quando a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre o Brasil, então a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a Rio 92, nesse momento, quando a gente for falar, porque daí aqui sim a gente vê o Brasil como uma grande liderança e como grande porta-voz dos países em desenvolvimento para a temática, tá? Então eu peço que me acompanhem até o material. Então a gente trabalhou aqui um pouco, depois disso, depois da Rio 92, a gente teve recentemente, em 2012, a Rio +20, que foi um desdobramento, aí foi uma conferência que não foi tão grande, mas também teve alguns frutos positivos, alguns acordos bilaterais. Aí a gente avança no tema e pensa um pouco sobre o meio ambiente e as teorias das relações internacionais. Aqui a gente está falando especificamente da área acadêmica e como a área acadêmica vai trabalhar a temática ambiental. São 3 grandes teorias, então abordagens organizacionais, regimes internacionais e governança global. O que são essas 3 grandes teorias? Então, para conseguir entender a temática ambiental na academia, a gente sempre precisa de uma teoria, aquela conversa que muitos professores já tiveram ou terão ainda com todos os alunos acadêmicos, que é a necessidade de ter uma teoria. A teoria nos dá um foco, toda a temática é muito ampla, então a gente coloca uma teoria porque ela nos ajuda a entender um ponto determinado dentro do nosso objeto. Então, quando a gente tem a temática ambiental, ela por ser muito ampla, a gente precisa sempre de uma teoria. Dentro da temática ambiental, o que a gente vê é que existem 3 grandes teorias que nos ajudam a entender todo esse movimento e principalmente a entender essa chamada crise ambiental. Abordagens organizacionais, que é uma teoria um pouco restrita, mas que ela pode ser utilizada, que o objetivo dela é entender como organizações internacionais enxergam a temática ambiental. Então, é uma teoria pontual, só para entender organizações internacionais. Então, por exemplo, para conseguir entender como a ONU, por via do PNUMA, entende a crise ambiental, a temática ambiental. Aqui a gente está falando de organizações internacionais, então o que o direito internacional público entende por organizações internacionais. Aqui, então é muito pontual, ela tenta pensar a estrutura da organização e como essa estrutura permite trabalhar a temática dentro da organização. A segunda grande teoria é a teoria de regimes internacionais. E aí eu digo para vocês que essa é a teoria mais utilizada para se entender a temática ambiental. É uma teoria muito interessante, é uma teoria muito recente também dentro das relações internacionais, que é uma teoria que ela trabalha a ideia, ela está dentro de um escopo de teoria normativa, porque ela trabalha a ideia de normas, regras. Então ela vai dizer que toda a temática, um regime, a gente pode entender um regime
como um tema, tá? Um grande tema. Então, por exemplo, o regime de meio ambiente. Mas por que um tema? Porque ela diz que todo regime ele se organiza com normas, regras e procedimentos. Tá? Então são normas, regras e procedimentos que formam um grande regime. Então, por exemplo, a temática ambiental, a gente consegue perceber que ela tem normas, regras e procedimentos que fazem com que atores, e aí os mais diversos atores das relações internacionais, se organizem em prol de um determinado tema. A gente tem vários regimes internacionais. Então, a gente tem, por exemplo, o regime de mudanças climáticas, que a gente vai falar mais para frente. A gente tem o regime de biodiversidade. A gente tem, até mesmo em outras temáticas que a gente já conversou aqui, então a gente tem o regime de segurança internacional, a gente tem o regime de narcotráfico, por exemplo. Então a teoria de regimes ela é muito ampla, pode ser usada para várias temáticas internacionais. É só importante lembrar então que se tratam sempre de normas, regras e procedimentos e como os atores internacionais vão se comportar dentro dessa grande temática. E aí a última grande teoria utilizada é a governança global. E a governança global ela é muito ampla, é uma teoria que pensa então em como os atores vão organizar a sua política, a sua economia e a sua comunicação também, e como tudo isso vai de maneira organizada trabalhar em conjunto por uma governança única. É uma teoria que vem crescendo dentro das relações internacionais, mas ainda é uma teoria que enfrenta bastante, eu diria que bastante, a gente pode dizer assim, ela não é muito utilizada, ela tem um impacto negativo, justamente por pensar essas três áreas. Porque é muito difícil a gente falar numa governança, por exemplo, a economia até ela é mais tranquila, mas uma governança política, todo mundo conversando sobre a mesma política, é como pensar o mundo inteiro dentro de uma democracia. Então é muito difícil, é uma teoria que enfrenta ainda grandes dificuldades e grandes barreiras dentro da academia. Mas ela cresce, a tendência é crescer e tentar aos poucos ir eliminando essas grandes barreiras. Então eu peço que me acompanhem até o material. Então aqui são essas as grandes três teorias das relações internacionais. E aí, como eu comentei com vocês, existem vários regimes das relações internacionais. Regimes, a teoria que mais é utilizada dentro da temática ambiental. Então a gente tem o regime antártico também, que é um regime muito interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E também o regime de mudanças climáticas, que entre as suas normas, regras e procedimentos, a gente tem o Protocolo de Kyoto como um dos seus procedimentos. Então esses são alguns dos conceitos básicos, é assim que a temática se desenvolve ao longo da história das relações internacionais. E aqui, a partir daqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre como cada um dos estados trabalha com essa temática e vamos pensar esses regimes, como cada um dos estados consegue trabalhar com essas normas, regras e procedimentos. O Brasil. A temática ambiental é uma temática muito importante para a política externa brasileira. E por quê? É assim que o Brasil começa a se inserir no cenário internacional, nas relações internacionais. A gente precisa lembrar um pouquinho aqui da história do Brasil, um pouquinho da política externa brasileira. Então vamos pensar aqui juntos. Quando a gente pensa lá, vamos lembrar da história da temática ambiental. Em 1972, a gente vivia dentro do Brasil o período do regime militar. Quando o Brasil vai à Conferência de Estocolmo, quem vai representando o Brasil
é um militar, e o que a gente consegue perceber é que o Brasil não participa tanto do debate e o nosso representante, ele resolve e opta por ficar mais calado durante as discussões. Isso porque o Brasil tem um alinhamento com os norte-americanos, principalmente, mas a gente tem dentro do Brasil o princípio de desenvolvimento. A ditadura, o período do regime militar, a gente tem o princípio de desenvolvimento a qualquer custo. Então, ele opta por não chamar atenção e não se posicionar, porque se posicionasse com os países em desenvolvimento, ele estaria indo contra o seu grande aliado, que seriam na época os Estados Unidos, mas se posicionasse com os países desenvolvidos, também iria contra o seu grande princípio de desenvolvimento. Então, na Conferência de 72, o que a gente vê é o Brasil mais quieto e sem se posicionar. Mas aí, se a gente consegue perceber, de 72 até 92, em apenas 20 anos, é uma grande virada. Então, o Brasil, que tem uma participação muito tímida, passa de uma participação muito tímida para a sede da maior conferência da história da temática ambiental. Então, é uma grande virada. E isso por quê? O que a gente consegue perceber é que, quando a gente entra na década de 90, a política externa brasileira opta por uma grande ruptura. A gente opta pela inserção internacional. E essa inserção internacional, o Brasil se colocar no cenário internacional como um grande ator internacional, ela precisa ser via algum tema. Claro, a gente tem que se colocar e tem que aproveitar todas as oportunidades. E é nesse momento que a temática ambiental surge como uma das grandes possibilidades. A verdade também que a gente precisa entender é que o Brasil, na temática ambiental, é um ator que sofre bastante pressão. Por quê? Nós temos a Amazônia, e naquela época a gente era bastante pressionado por conta da Amazônia. Existia aquele grande debate da necessidade de talvez tornar a Amazônia um território internacional. Ainda se falava muito sobre a Amazônia ser ou não o pulmão do mundo, lembrando que já foi comprovado pelos cientistas de que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Na verdade, a grande fonte de oxigênio vem das algas, do oceano, mas mesmo assim é uma região muito importante de grande biodiversidade. E falando de biodiversidade também, a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países mais ricos de biodiversidade, isso porque a gente tem uma grande diversidade de biomas. Então, tem muitas, a biodiversidade que é muito rica, então existem grandes possibilidades, até muitas delas ainda não foram descobertas, então a gente tem também essa pressão, além disso uma população muito grande, que tem um impacto ambiental muito forte, e também a gente tem um outro fator que é a questão dos rios, e a gente também tem uma questão importante, que é a questão do aquífero, que foi descoberto mais ou menos na mesma época, que é o aquífero Guarani. Então, são muitos os fatores que demonstram que o Brasil precisava ser realmente um grande ator na temática ambiental. A gente tinha todas as características. A gente sofria pressão por ter uma grande população, um grande território, né? É um país de grande extensão. Uma grande diversidade, temos a Amazônia, não só nós, outros países também, mas uma grande porção da Amazônia, e a biodiversidade também contava muito. E além disso, o desejo, o anseio de nos tornarmos um global player, aumentar a nossa participação no cenário internacional. Então tudo isso contava positivamente para a gente, e entramos na década de 90 com essa vontade de mudar a política externa. E é assim que a gente inicia, chamamos para o nosso território, especificamente para a cidade do Rio de Janeiro,
que é uma cidade que consegue conciliar uma grande parte de natureza com o meio urbano, a grande conferência que é a Rio 92. E aí eu peço que me acompanhe até o material. Então aqui, o que a gente consegue ver? A política externa brasileira, então, e a temática ambiental, é assim que a gente se insere na temática. O Brasil no regime antártico, é aí que a gente também começa a ser um pouco mais presente no regime antártico. Ainda que não tão presente, a nossa participação até hoje no regime antártico é uma participação um pouco tímida. E aos poucos também vamos nos inserindo no regime de mudanças climáticas. E aí esses são alguns dos resultados da Rio 92, é isso que a gente consegue perceber. A Rio 92, a gente vê um grande debate entre os países em desenvolvimento e países desenvolvidos, mais uma vez, a gente consegue perceber isso. A temática ambiental, ela tem essa grande característica, esse grande debate entre esses dois grandes grupos, e dessa vez os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, são liderados pelo Brasil. Essa é uma grande característica, uma característica muito importante até para a nossa política externa. É um momento bem importante para a gente. E qual que era a grande fala do Brasil? O Brasil também levava a questão, aqui a gente puxa a questão do desenvolvimento sustentável. A gente fala do desenvolvimento sustentável, falamos que vamos sim trabalhar em cima do desenvolvimento sustentável, mas que era importante que os países desenvolvidos entendessem que a gente só poderia se preocupar realmente e só poderia dedicar recursos, todos os recursos que o meio ambiente precisa e que o meio ambiente realmente merece, depois que a gente conseguisse trabalhar com todas as questões internas de infraestrutura e saneamento básico. O nosso discurso será um discurso muito próximo do discurso lá de 72 dos países em desenvolvimento. Então, o que a gente falava? Se vocês nos ajudarem nessa questão de desenvolvimento, de saneamento, de infraestrutura básica, a gente consegue daí sim trabalhar com a questão ambiental. É uma troca simples, né? Se vocês nos transferem a tecnologia, a gente consegue sanar as nossas dificuldades e aí a gente conserva o que a gente tem de natureza, de recursos naturais. Essa foi a grande discussão, essa foi a grande temática. Claro que foi o discurso do Brasil, mas foi entoado por todos os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Todos falavam da necessidade de se trabalhar com esse tipo de temática. Então é aquela velha discussão. Eu não posso falar em conservação ambiental enquanto eu ainda tenho problemas de acesso ao interior do meu país, ou enquanto eu ainda tenho problemas de, por exemplo, esgoto, enquanto eu não consigo levar água potável a toda a minha população. Como que eu vou poder me preocupar com a conservação de leitos de rio, ou como eu vou conseguir me preocupar com a conservação, por exemplo, do aquífero Guarani, que é uma conservação difícil de fazer, se eu não consigo nem levar água potável para o interior do meu país. Então, essa troca que precisava ser feita, e foi esse o grande ponto colocado pelo Brasil e por todos os outros países. E o resultado da Rio 92, mais uma vez, não foi um resultado satisfatório. Se a gente for olhar como um todo, a gente teve vários pequenos resultados que foram resultados bons, como, por exemplo, a Carta da Terra, que é uma carta de compromisso dos estados, mas a gente não teve um grande compromisso de todos os estados. A gente começa uma discussão sobre alguns pontos, mas a gente não tem uma grande discussão sobre a necessidade de transferência de tecnologia, por exemplo, ou um grande comprometimento de todos os estados. E é assim que a gente encerra 92.
E aí a participação do Brasil no Tratado Antártico e também a participação do Brasil em mudanças climáticas, como é que fica? O que a gente percebe? O Tratado Antártico ele é um ponto muito delicado, porque a gente vê os nossos vizinhos que lidam muito com isso e que chamam a participação do Brasil, que é a Argentina principalmente, que chama muito a participação do Brasil. É um ponto em que os países, o Brasil e a Argentina acabam, às vezes, no passado já acabaram até se desentendendo. O Chile também chama a participação do Brasil, então é uma questão aqui da América do Sul, uma questão muito delicada. O que a gente percebe, como ele funciona agora, existe um regime para a região, existe o Tratado Antártico, que é a norma que rege, por enquanto é uma região internacional, ela não pode ser explorada, e quando eu digo explorada, comercialmente. A única possibilidade na região é a de pesquisa científica. É uma região rica em minérios e que muitos têm interesse. A Argentina é um exemplo disso, então a Argentina clama pela região, a soberania da região. Existem outros países também que querem a soberania da região para si, enquanto existe um bloco de países, e aí é muito interessante que é um bloco de países que chama que quer que a região continue independente. Então a gente tem dois grandes grupos para a região, um grupo que quer que a região seja independente, enquanto tem um grupo que quer que a região seja a sua parte da sua soberania. E o Brasil acaba não se posicionando para não gerar um desconforto aqui na América do Sul, principalmente. Tem a sua base de estudos lá, com pesquisadores brasileiros lá. Nos anos 2000, se eu não me engano, em 2012, a base brasileira até pegou fogo. A gente teve bastante pesquisas que foram perdidas. Muitas pesquisas são realizadas pela Universidade Federal do Paraná, principalmente a área de biologia. Se perdeu bastante coisa, mas ela está sendo reconstruída aos poucos. Mas o Brasil continua dizendo que as pesquisas acadêmicas são suficientes para a região. E mudanças climáticas, o Brasil tem investido cada vez mais. A gente conseguiu ver isso em 2015, com a participação, na época da presidente Dilma, no tratado, que o Brasil se comprometeu cada vez mais. O Brasil conseguiu atingir a meta em 2015 de desmatamento. A redução do desmatamento fez com que o Brasil atingisse a meta da redução de emissão de gás carbônico. Então a gente vem aos poucos trabalhando bem e a gente se mostra dentro do protocolo de Kyoto como um país que atinge a meta e um dos países que vem se posicionando cada vez mais dentro do protocolo e vem se comprometendo dentro desse regime. Os Estados Unidos na temática ambiental. Aqui é um ponto interessante, a gente precisa trabalhar bastante, então eu peço que me acompanhem até o material. O que a gente pode falar dos Estados Unidos dentro da temática ambiental? Os Estados Unidos, eles participam do Tratado Antártico, mas também não se envolvem tanto. O principal ponto aqui é justamente os Estados Unidos dentro do regime de mudanças climáticas. Foi um ponto muito discutido durante o início do regime de mudanças climáticas e principalmente do protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos, na época, então, em Kyoto mesmo, eles assinaram o tratado e quando voltaram, eles não ratificaram, o Congresso norte-americano não ratificou, então não teve, os Estados Unidos, o país não participou, a princípio, do protocolo, o que dificultou muito o andamento de todo o desenrolar do regime, porque os norte-americanos, o país, né, os Estados Unidos, é um dos maiores emissores de gás carbônico do mundo. Então aí a gente vê um grande problema, porque a ideia do
Protocolo de Kyoto é justamente a redução do gás carbônico, e a gente vê que um dos maiores emissores optou por não fazer parte. Então aí o regime acabou em certa medida comprometido depois dessa decisão norte-americana. E isso gerou um grande mal-estar no cenário internacional quando a gente fala da temática ambiental. Foi um ponto muito discutido, os Estados Unidos foram em certa medida muito criticados por essa decisão. Na época era o presidente Bush que estava governando, e aí a gente vê o ponto de mudança com o presidente Obama. O presidente Obama opta por trabalhar muito mais a temática ambiental, ele sabe da responsabilidade dele com a temática ambiental e ele chama muito mais para si essa temática. É até interessante porque os norte-americanos têm muitas figuras públicas que optam por adotar o tema para si. A gente já conversou um pouquinho aqui nas nossas aulas sobre isso. A gente falou já sobre a Michelle Obama com a temática, a gente falou também da Beyoncé com a temática de gênero. E agora eu falo um pouquinho sobre o Leonardo DiCaprio, que é um grande símbolo. Ele é um ator norte-americano, ganhou o Oscar no início de 2016 e ele é embaixador da ONU para a temática do meio ambiente. E ele sempre chamou muita atenção para a temática de mudanças climáticas. E ele que é o porta-voz e chamou muita atenção dos próprios norte-americanos para esse tema e a consciência ambiental que é necessária ainda para a própria população norte-americana. O presidente Obama também, então, ele chama atenção, ele opta então por fazer parte do protocolo, ele tenta novamente no Congresso fazer sim parte e adotar metas de redução de gás carbônico. Ele até é interessante porque eles têm alguns programas de televisão em que ele vai para geleiras, ele se coloca em programas desses de sobrevivência na selva para mostrar quanto as geleiras estão diminuindo. Ele vai até o Alasca e mostra como o impacto ambiental das geleiras está sendo grande lá. Então ele realmente se envolve na temática ambiental e a gente começa a ver com o governo dele uma mudança no posicionamento. Mas os norte-americanos têm uma importância muito grande, teriam uma importância muito grande no regime. Durante muito tempo se negaram a fazer parte desse regime e a gente começa a ver uma mudança a partir do governo Obama dentro dessa temática. Então é agora que o envolvimento deles aumenta e dentro do regime de mudanças climáticas precisa de um tempo longo para conseguir ver a redução de emissão de gás carbônico, então a gente ainda vai precisar de um tempo para ver realmente qual é o tamanho do comprometimento dos Estados Unidos com o regime. Mas a princípio, ao que tudo indica, é que os norte-americanos realmente estão tomando consciência da importância da temática ambiental para as futuras gerações. Os europeus. Então, conversar sobre a Europa e o meio ambiente é sempre muito interessante, porque eles são os grandes líderes da temática e eles têm a grande consciência da temática ambiental. Eles conseguiram trabalhar política e meio ambiente antes do que os outros países, tanto é que o primeiro Partido Verde foi eleito na Alemanha. Foi a primeira vez então, que um partido com a temática ambiental conseguiu um cargo dentro de congressos, foi justamente na Alemanha. Então eles são muito engajados na temática ambiental, isso principalmente dentro da União Europeia é uma temática muito importante. A gente já viu, por exemplo, que a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande conferência, uma das mais importantes para a temática ambiental, foi sediada justamente na Europa. Então a gente já consegue ver o grau de comprometimento tanto dos estados quanto também da população com a temática ambiental. Então me acompanhem até o material. Então aqui, os países europeus e a sua importante participação na temática ambiental. E aí a gente vê que eles, justamente toda a discussão da temática ambiental começa justamente na Europa. E depois disso a gente consegue perceber as mudanças climáticas e como que a Europa trabalha as mudanças climáticas.
Aqui esse ponto é bem interessante também, porque eles têm essa grande preocupação. A gente vê que todo o bloco europeu tem essa grande preocupação. A gente consegue ver mesmo os países da Europa do Leste falam sobre o meio ambiente, discutem a temática ambiental, mas quando a gente fala de União Europeia, essa preocupação é ainda mais intensa. E as temáticas ambientais são lideradas dentro da União Europeia, a gente consegue perceber pelos países nórdicos. Então, a população dessa região e também os governos são os grandes pensadores dessa temática, são os grandes envolvidos dentro desse tema e puxam muito a temática ambiental. Eles conseguem se envolver com as grandes metas de redução de gás carbônico. A gente vê grandes cidades, então, por exemplo, como Amsterdã e Roterdã também, que é uma cidade na Holanda, são cidades que se comprometem, por exemplo, com a bicicleta, que é um meio de transporte alternativo, justamente por conta da emissão do gás carbônico. A gente já vê na França também esse grande movimento. Na Dinamarca, a Copenhague, que é a capital, também esse grande movimento pela bicicleta. E outras cidades também aos poucos já vão adotando isso. E tem um grande incentivo dos governos para o carro elétrico também, para que as pessoas tenham carro elétrico, que daí a emissão do gás carbônico é reduzida drasticamente. Então, existem grandes políticas públicas para a questão ambiental, para que a população se conscientize pela redução. E aí a gente tem também, por exemplo, algumas questões não só de redução de gás carbônico, mas também a questão da poluição. O debate já muito antigo sobre a questão das sacolas plásticas no supermercado. Então, em grandes cidades como, por exemplo, Helsinki, na Finlândia, capital da Finlândia, as sacolas já são cobradas no supermercado, as sacolas de plástico. Então, para incentivar a população que use sacola de pano por conta do descarte desse material, que demora muito para ser decomposto dentro da natureza. Então, existe um grande movimento de política pública do governo para questões ambientais e existe uma movimentação da própria população de conscientização da questão ambiental, da questão das mudanças climáticas também, e uma grande mudança de hábitos da população por conta da questão ambiental. Isso é bem clara dentro da Europa como um todo e muito clara dentro da União Europeia como bloco. Os BRICS. Então vamos falar dos BRICS como um bloco. O Brasil a gente já conversou bastante, então me acompanhem até o material para que a gente possa conversar sobre os outros países. Então a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Como é que a gente pode conversar um pouquinho sobre esses países? Primeiro, a Rússia. A Rússia tem aqui um ponto muito importante, que foi o país responsável pela entrada de vigor do protocolo do Kyoto. Então a gente precisa de pelo menos 30 países para que o protocolo entrasse em vigor e a Rússia foi justamente esse último país para que o protocolo vigorasse. Então é um país que ainda tem um longo caminho e quando a gente fala de questões ambientais, mas é um país que aos poucos demonstra sim uma participação maior na questão ambiental. A Índia tem esse histórico importante, essa participação importante que a gente já conversou na Conferência de 72, mas a questão da poluição que o Gandhi levantou lá continua sendo um problema, principalmente por dois grandes motivos. O primeiro é de saneamento básico, que a Índia ainda passa por essa questão de falta de saneamento básico, e o segundo problema de poluição é uma questão cultural da Índia, principalmente vinculada ao rio, em que eles colocam os seus entes queridos depois do falecimento. Então faz parte da cultura, mas é uma questão
também de poluição que precisa ser trabalhada pelo governo. Aí a gente tem a China e a África do Sul. A África do Sul, por enquanto, não é um grande poluidor, não é um país que tenha grandes problemas com a emissão de gás carbônico. E aí a gente tem a China, que é um país um pouco relutante. Então, a China, a gente vê que é um país que é um grande emissor de poluentes por conta das indústrias, tem grandes indústrias. A China tem essa grande parte de campo ainda, tem uma grande parte da sua população que é camponesa. Tem o problema de ter uma população muito grande, como a Índia, como o Brasil, e a questão da população muito grande também tem um impacto ambiental muito grande, a gente tem sempre que lembrar disso, e o governo precisa lidar sempre com essa questão. Mas a Índia tem então a parte das indústrias, que é um impacto grande, e tinha até um tempo atrás a questão da emissão de ter a sua energia base, o carvão, que é muito poluidor. Então a China é um pouco relutante, mas aos poucos vai se envolvendo mais na temática ambiental e busca aos poucos também trabalhar um pouco mais com energias renováveis. O Japão. Bom, a gente está falando aqui o tempo inteiro do protocolo do Kyoto, não tem então como não lembrar do Japão. Kyoto é uma cidade no Japão, então o protocolo foi justamente lá. O Japão tem uma grande participação nesse protocolo, então eu peço que me acompanhem até o material. Então aqui, a grande responsabilidade com o regime de mudanças climáticas, quando a gente fala especificamente de mudanças climáticas, então eles têm uma grande responsabilidade. Eles têm uma grande preocupação com fontes de energia renovável. Isso porque eles tiveram na década de 90 uma grande crise econômica, na década de 70, uma grande crise econômica por conta da sua base energética ser muito em prol do petróleo, então era 90% baseada no petróleo. Então eles procuram sempre energia renovável e eles passam também nos anos 2000 por um grande problema de vazamento depois do terremoto de energia nuclear. Então eles também passam por isso. A energia nuclear é uma das energias mais limpas que se tem atualmente, mas quando ela tem o vazamento, aí ela é um sério problema ambiental. Então, a gente vê o Japão nessa questão, se envolvendo muito com a questão de Kyoto, a emissão, tentando reduzir muito o gás carbônico, não querendo se basear no petróleo. Porém, a gente tem um outro lado que a gente precisa lembrar do Japão, que é a pesca das baleias. A cultura deles, eles dizem que é muito baseada nas baleias e que é um sério problema ambiental, é um impacto ambiental muito grande. As baleias, um tipo específico de baleia da região está entrando em extinção e eles estão tendo sérias dificuldades e estão entrando em conflitos com a Nova Zelândia e com a Austrália, justamente por conta dessa pesca da baleia. É um caso que já está na Corte Internacional de Justiça. Então, eles têm essa contradição nessa questão das baleias, mas quando a gente fala de energia, aí sim, eles são são grandes atores e tentam sempre inovar e buscam muito energias renováveis. Bom, então a gente conversou aqui hoje um pouquinho sobre meio ambiente e como a temática se desenvolve nas relações internacionais. Me acompanhe até o material para que a gente possa ver o que a gente falou hoje. Vimos o histórico, conversamos de 72, 92, Rio+20, falamos um pouquinho sobre teoria das relações internacionais, então falamos de teoria de organizações internacionais, falamos de regimes de governança global, mas principalmente de regimes internacionais. Depois disso falamos um pouquinho de Brasil, falamos de como o tema é importante para o Brasil, falamos de Estados Unidos,
Europa, BRICS e Japão. Vimos um pouquinho então cada um deles, como cada estado se envolve com a temática, como para o Brasil foi importante, como foi importante também, como aos poucos os Estados Unidos se envolve. Falamos como a temática vem sendo desenvolvida principalmente dentro da Europa, como nos BRICS a Rússia aos poucos se envolve, ainda é um problema a poluição dentro da Índia, e a China também tem uma questão que precisa ser desenvolvida. O Japão é pioneiro quando a gente fala de energias renováveis, mas ainda precisa trabalhar muito com a questão da pesca das baleias. Um grande tema, o grande regime dentro das mudanças, dentro de meio ambiente, é as mudanças climáticas, e é um dos grandes temas, então, que a gente vê o desenvolvimento dentro da temática ambiental. Então é isso, quem tiver interesse pode pesquisar um pouco mais, e eu desejo a todos vocês bons estudos.